Capítulo 227, Caça às Bruxas. 2. Quando um clã se tornava grande o suficiente, eles precisavam de uma base confiável ou uma casa para o clã. Mas os conflitos incessantes na torre faziam com que fosse difícil proteger uma casa de clã. Só os 8 grandes clãs tinham recursos para criar estações em andares diferentes para recrutar jogadores e a maioria dos clãs nos andares superiores não tinham essa capacidade. Era difícil para clãs menores estabelecer suas bases nos andares inferiores, já que começariam a perder poder quando chegassem em andares mais altos. As necessidades únicas dos jogadores na torre tornavam difícil encontrar um bom lugar para estabelecer uma casa para o clã. As únicas exceções eram o Todos por Um, que dominava o 77º andar, e o Dragão Vermelho, cuja base ficava no 76º andar. Era aí que os mercadores misteriosos apareciam para vender áreas no espaço exterior, que era como o subespaço fora da torre era chamado. O espaço exterior era o único lugar onde a segurança dos clãs era garantida. Como o acesso a um espaço exterior específico poderia ser controlado, eram mais fáceis de se defender. Isso significava que, mesmo sendo caros, eles vendiam como louco. Por isso que ninguém conseguiu encontrar a casa do clã de Arte até hoje. A Casa das Bruxas, Mundo Infinito da Noite, Castelo Broken, também era um desses espaços exteriores. Sem as coordenadas exatas, seria impossível até de sonhar em encontrá-lo. Se errasse por 1 centímetro, você cairia em uma área desconhecida entre espaços exteriores. Bo confirmou a precisão das coordenadas depois de verificar várias vezes. Vou abrir o portal de teleporte se abriu para revelar um espaço cintilante do outro lado. Não sabemos se tem armadilhas do outro lado, então precisamos ter cuidado. Bram, Galliard, Punch e Dora concordaram de forma séria. Mesmo que eles estivessem indo atrás do Dragão Vermelho, esse ainda era o território das bruxas. Até cachorros sabiam que era uma má ideia invadir o território de outro cachorro, então eles se prepararam para o que quer que acontecesse. Vieira Dumi não tinha contado nada ao irmão de Yonvou sobre o Mundo Infinito da Noite, mesmo sendo namorados. Precisamos priorizar reunir informações sobre a Nanta acima de tudo. Não façam nada para chamar a atenção. Punch já tinha ficado sabendo do passado de Secha e Bram, então ele fungou e deu um soquinho no peito. Posso ser um filho extravagante que não ouve o pai, mas sei pelo menos disso. Yonvou deu um aceno de cabeça. Ele puxou sua baioneta mágica e pisou dentro do portal. Naquele momento, ele de repente se lembrou de uma memória dele liderando seus subordinados em áreas desconhecidas na África. As memórias pareciam se sobrepor ao presente. Ele acalmou seu sangue fervendo e disse: vamos entrar. O Castelo Broken não apareceu imediatamente quando saíram do outro lado do portal. As bruxas claramente se preocupavam em ser seguidas, então criaram um caminho em direção ao castelo que era cheio de voltas e desvios. Em cada canto havia uma cena horrenda diferente. Quem são vocês? São de Valpurgisnacht. O que vocês? Acho que estou certo. Suas putas do caralho, consegui sentir o cheiro de vocês daqui. Acabe com elas. Bruxas eram consideradas alvos fáceis, pois entregavam seus corpos a demônios. Algumas pessoas já tinham chegado antes de Yonvou e os outros. O Dragão Vermelho foi o primeiro e eles já tinham descoberto os esconderijos secretos e laboratórios de Valpurgisnacht. Alguns estavam torturando as bruxas para obter mais informações. Seus seres imundos. Por que estão fazendo isso com a gente? Não temos nada a ver com os seus problemas. Então por que vocês apareceram no leilão? Queríamos ver se era a verdadeira inscrição Esmeralda. Era só isso. É a verdade. O Dragão Vermelho estava torturando as bruxas para confirmar suas suspeitas sobre Valpurgisnacht, o nosso C-Clã, e também para obter mais informação sobre a localização de Valpurgisnacht e suas outras bases, além da forma como seus subordinados estavam organizados. A inscrição Esmeralda. O que tem a inscrição Esmeralda? Foi encontrada na masmorra de F. Fausto. É um item de outro mundo que Fausto criou sob as instruções de Mefistófeles. Explique e eu vou contar então, por favor. Por favor, me mate logo depois.
Eles também ouviram informações sobre a inscrição Esmeralda. Também não temos ideia do que é. Tudo o que sabemos é que é algo misterioso de deuses desconhecidos. Deuses desconhecidos. A bruxa estava dizendo que a inscrição Esmeralda não tinha nada a ver com os deuses e demônios do 98º andar. Yonvou de repente sentiu um calafrio. A torre era um lugar com muitos mundos e dimensões diferentes. Era um local que estava em crescimento por causa das diferentes culturas, mas mesmo com isso, a pedra filosofal era um conhecimento que a maioria das pessoas não tinha acesso. No entanto, Fausto havia usado Mefistófeles para receber uma parte do conhecimento que pertencia a deuses de outros mundos e criar a inscrição Esmeralda. Era só uma parte, nem era tudo. Isso o fazia ficar imaginando quão grande esse conhecimento era na verdade. Os deuses e demônios ficaram quietos. Normalmente eles enviavam mensagens mesmo se estivessem entediados, mas agora estavam suspeitosamente silenciosos. Yonvou queria ouvir mais detalhes, mas não parecia que as bruxas sabiam muito. Como Vieira Duni era quem estava encarregada da inscrição Esmeralda, eles só conseguiriam respostas satisfatórias quando ela fosse pega. O Dragão Vermelho não era o único clã atrás de Valpurgisnacht. Não achei que veria vocês aqui como se atrevem. Os outros clãs que o Dragão Vermelho tinha humilhado na casa de leilões Quilat apareceram para atrapalhá-los. Além disso, muitos rankers e clãs formaram alianças temporárias depois de ficar sabendo que a inscrição Esmeralda era originalmente de Valpurgisnacht. Como resultado, todos os lugares por onde o grupo de Yonvou passava tinham se tornado ruínas e corpos cobriam o chão. Algumas almas ainda não tinham se dissipado, então Yonvou disse, Commonwealth. Você faz parecer que estamos mortos de fome quando fala assim. Mas acho que vou aproveitar e fazer uma boquinha. Ei! Vou encher a barriga pela primeira vez depois de tanto tempo. Xanon e Ryong aproveitaram para consumir o máximo de almas que pudessem. Com o ataque do Dragão Vermelho, a fuga das bruxas e a perseguição dos outros jogadores, o esquema de Yonvou estava ficando cada vez maior e mais complexo. Não muito tempo depois, eles chegaram em seu destino. Você entrou no mundo infinito da noite. Aviso. Essa é uma propriedade privada. Sem a permissão do dono desse território, você sofrerá uma penalidade por invasão. O que acontece aqui não é gravado na torre. Um mundo cinzento apareceu junto com as mensagens. Penhascos preenchiam o céu cheio de estrelas e os desfiladeiros entre os penhascos pareciam como um labirinto cheio de névoa. Acho que bruxas são previsíveis demais. Esse lugar é assustador. Humanos não são tão criativos assim. Yonvou concordou com Xanon e abriu seus olhos dracônicos para observar os desfiladeiros. Havia imperfeições em todos os lugares, mas a defesa era muito boa, pois até os olhos dracônicos não conseguiam ver como os desfiladeiros eram feitos. Por que tão sombrio? É por isso que as pessoas dizem que bruxas são assustadoras. É a formação do mundo fantasma. Todos se viraram para Bran e ele explicou, é uma névoa fantasmagórica que cria alucinações e sentimentos de medo. Também diminuem a sua expectativa de vida. É muito difícil de se lidar com ela, não é igual à névoa de sangue? Yonvou se lembrou de uma habilidade de Boo que diminuía a expectativa de vida dos inimigos e bufava aliados. Ele de repente se lembrou do que Bran disse sobre Boo ter sido um mago negro excepcional quando vivo. Você consegue dar um jeito nela? Yonvou perguntou. Bran balançou a cabeça com um sorriso amargo. Talvez se eu tivesse o livro de Mercúrio. Mas a única coisa que posso fazer agora é diminuir os efeitos, Galliard disse. Então eu vou ajudar a procurar pelo caminho a habilidade que Galliard tinha. Olhos de Fada o ajudava a encontrar a verdade. E como ele já era quem tinha a melhor visão entre eles, com Bran e Galliard na liderança, eles não teriam que se preocupar muito. Conforme Bran recitava um feitiço, uma luz azul os envolvia. Bran lançou a magia Bênção, defesa contra maldições nos seus aliados. Bran lançou a magia Bênção, aumento de imunidade nos seus aliados. Grupo confirmado.
Membros atuais: 4. Galliard Finn Black Kelvin Punch Xiongron Edora Xiongron. Yonvou se sentia um pouco estranho com o grupo que o sistema tinha criado. Não era nada fora do normal, mas ele nunca imaginou que faria parte de um. No entanto, seu nome ainda estava escondido e Bran não contava como um dos membros do grupo, já que ele não era mais um jogador. Yonvou podia sentir as localizações dos outros, então ele ainda conseguiria encontrá-los mesmo se acabassem se separando. 2 missões repentinas foram criadas. Missão repentina / voz de prisão. 1. Descrição. O escritório decidiu aplicar uma ação disciplinar em resposta ao ataque do dragão vermelho à casa de leilões Kelat. No entanto, por causa das restrições do escritório, eles estão pedindo ajuda para capturar ou matar os jogadores do dragão vermelho dentro de um tempo determinado. Você pode tomar uma porcentagem das habilidades ou artefatos daqueles que matar. Tempo limite: 3 dias. Condições de sucesso: 1. Membros do dragão vermelho mortos. 2. Construções do dragão vermelho destruídas. Recompensa: artefatos ou habilidades daqueles que você matar. Recompensas adicionais podem ser adquiridas dependendo do karma. Missão repentina / voz de prisão. 2. Descrição. O dragão vermelho exigiu uma explicação de Valpurgisnacht depois do que aconteceu. Ao receber a negação de Valpurgisnacht, a rainha do verão Ismênios criou uma missão para destruir e tomar tudo relacionado a Valpurgisnacht. Somente jogadores e clãs que contribuírem receberão recompensas. Os 3 melhores jogadores receberão sangue dracônico. Tempo limite: nenhum. Condições de sucesso: destruição de Valpurgisnacht. Recompensas: 1. Abertura do Intremia. 2. Se as condições forem cumpridas, sangue dracônico Ingnin. Sim, eu vi. Pant gritou de felicidade, mas Yonvou balançou sua cabeça enquanto olhava para a janela da missão. Parece que o escritório deixou sua posição clara e o dragão vermelho os desafiou. Como a missão explicava, era difícil para o escritório fazer qualquer coisa com o dragão vermelho. Isso só mostrava como o dragão vermelho era poderoso. Ao invés disso, o escritório decidiu dar a todos os jogadores uma missão para atacar o dragão vermelho. Embora eles tivessem somente 3 dias, era o suficiente para causar estragos ao dragão vermelho. No entanto, a rainha do verão foi esperta e desviou a atenção para Valpurgisnacht para que os jogadores deixassem de ir atrás do dragão vermelho. Mas é claro que os jogadores vão tentar as 2 missões. Como Yonvou tinha planejado, a torre inteira estava em desordem. Múltiplas variáveis poderiam aparecer a qualquer hora, mas uma coisa era certa: Valpurgisnacht já era. Várias pessoas já estavam de olho neles, mas com o dragão vermelho na mistura, Bran estava claramente pensando na mesma coisa, pois o sorriso não desapareceu do seu rosto. Ele encontrou o olhar de Yonvou e desviou os olhos, tossindo. Vamos indo. Não podemos desperdiçar tempo. Eles caminhavam com Galliard na vanguarda, Bran no centro seguido de Pant e Edora e Yonvou na retaguarda para o caso de um ataque. Os desfiladeiros eram realmente assustadores. A névoa não desapareceu mesmo depois de Bran e Galliard usarem magias e espíritos e eles não conseguiam enxergar claramente. Yonvou enviou sua consciência na frente, esperando poder sentir alguma coisa, mas não conseguiu encontrar nada. Era como se ele estivesse agarrando o ar. Que o vento parecia que estava gritando enquanto passava por entre os penhascos e então a névoa se dissipou levemente, o suficiente para que o grupo pudesse enxergar mais à frente. Isso é uma bagunça do caralho. Havia evidências de batalhas e cadáveres por todo lugar. As coisas que eles tinham visto antes de repente pareciam brincadeira de criança. Parecia que os aliados tinham começado a lutar entre si, quase como se não se importassem com quem estavam atacando contanto que pudessem derramar sangue. Bran disse que a formação do mundo fantasma fazia as pessoas alucinarem e diminuía sua expectativa de vida. Esses jogadores tinham sido claramente afetados. Yonvou estava prestes a dizer para os outros terem cuidado, mas quando se virou, percebeu que eles tinham sumido. Ele só via névoa no lugar onde estavam. O quê? Quando isso aconteceu? As pupilas de Yonvou se contraíram.
Eles tinham sido cobertos pela névoa e pegos de surpresa, mas ele achava difícil de acreditar que o buff de Bran pudesse ser quebrado tão fácil assim. Ele verificou seu corpo e viu que o buff ainda estava lá. De alguma forma, a névoa conseguiu enganar até o buff. Yonvou tentou ativar seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial antes que fosse tarde demais. Naquele momento, ele ouviu a voz de Edora através da névoa. Orabone! Orabone! Uma sombra negra se aproximou dele. Aí está você! Edora apareceu por trás da névoa. A expressão em seus olhos se transformou de preocupação para alívio, mas Yonvou brandiu sua baioneta mágica sem nenhuma hesitação. Slash! A cabeça de Edora se separou de seu corpo. Capítulo 228, Caça às Bruxas. 3. A cabeça de Edora caiu no chão com um plop. Yonvou continuou calmo, mesmo sendo uma situação em que qualquer um poderia perder o controle. A cabeça de Edora parou perto de algumas pedras, mas seu corpo continuou de pé sem espirrar nenhuma única gota de sangue. De repente, seus olhos voltaram à vida e ela sorriu. Orabone, isso não é justo. Por que você atacou uma garota fraca como eu com a sua espada? Não sabia que você era assim. Fiquei desapontada. Sua cabeça e seu corpo se dissiparam na névoa e uma nova pessoa apareceu no lugar com uma máscara e roupas negras e a baioneta mágica. Era como o reflexo de Yonvou, mas como uma aura mais viciosa. Um doppelganger? Então você sabe quem eu sou. A maioria das pessoas não sabe o doppelganger riu. Os olhos de Yonvou ficaram sombrios. Doppelganger é um monstro que copia a aparência dos outros. Como eles não têm sua própria identidade, acabam imitando os outros na esperança de se tornarem completos ao matar o original. Mas eles também têm o desejo de se tornar mais fortes, então não ficam como uma única pessoa por muito tempo. Vieira disse que esse aspecto dos doppelgangers permitia que ela fizesse experimentos divertidos. Vieira Dune fazia todos os tipos de experimentos com doppelgangers, mas ela testava principalmente a capacidade de aprendizado deles. Normalmente os doppelgangers perdiam todos os dados quando trocavam para uma nova personalidade para que não ficassem confusos com a nova identidade. No entanto, Vieira Dune armazenava esses dados para ver se o doppelganger seria capaz de continuar crescendo enquanto absorvia as habilidades dos outros. A criatura na frente de Yonvou parecia ser uma dessas cobaias. É uma cobaia apesar de ter trocado de Edora para ele, sua aura ainda emitia uma sensação de várias almas. Yonvou olhou para os cadáveres ao seu redor. Seus rostos estavam todos cheios de choque e confusão. Eles tinham sido afetados pela formação do mundo fantasma e as coisas pioraram depois que encontraram o doppelganger. Tem quantos deles? Provavelmente havia muitas cobaias de Vieira Dune pelo castelo Broken. Eles fariam com que fosse realmente difícil de se entrar no castelo e muitos clãs se tornariam vítimas deles. Para Yonvou parecia divertido. Ele esperava que Vieira Dune teria várias contramedidas para proteger o castelo, mas nada como isso. Yonvou definitivamente fez a decisão certa em fazer com que todos os clãs se movessem contra as bruxas. No que você está pensando? Como pode se distrair na minha frente? O doppelganger franziu a testa, seu orgulho estava ferido. Ele abriu suas asas de fogo e começou a expelir calor. Mesmo tendo passado somente um pequeno período de tempo, o doppelganger conseguiu imitar Yonvou com sucesso. Bam! O doppelganger pulou para o céu e voou em direção a Yonvou. Mas Yonvou deu um sorriso presunçoso. Chamou sua sombra, se esticou e Shannon apareceu com a destruidora de espadas. Clang! A espada do doppelganger foi facilmente rebatida pela destruidora de espadas de Shannon. Ainda envolta em escuridão, a destruidora de espadas não tinha se movido nenhum centímetro. Os olhos do doppelganger se esbugalharam em descrença. O que quer que eu faça? Capture ele. Assim podemos descobrir várias coisas, claro. Ei! Shannon riu, balançando a destruidora de espadas. Com um clang, a espada do doppelganger escapou de sua mão e Shannon rapidamente diminuiu a distância entre eles, esticando sua mão esquerda para agarrar seu pescoço e derrubando-o no chão.
O solo afundou embaixo deles e o Doppelganger lutou para escapar, mas a destruidora de espadas atravessou seu peito para prendê-lo ao chão. Se como? Isso é tudo que você tem. Apesar dos Doppelgangers terem a habilidade de imitar, eles tinham seus limites. Eles só conseguiram derrotar os outros jogadores por causa da formação do mundo fantasma. Mas como Yonvou não tinha sido afetado, o Doppelganger não conseguiu copiar totalmente os seus poderes. Além disso, Shamon era um nobre da morte que era mais forte do que a maioria dos monstros. Ele estava em um nível totalmente diferente do Doppelganger. Espero que você aguente, cara. Shamon riu sombriamente, dividindo o Doppelganger em dois. Apk! O Doppelganger gritou em dor, mas Shamon simplesmente riu loucamente e o cortou de novo. O Doppelganger se curava repetidamente enquanto Shamon o cortava de novo e de novo. Enquanto isso, Yonvou deu ordens para Boo erguer uma barreira para que as bruxas não pudessem observá-los. A risada enlouquecida de Shamon ficou mais alta e sua energia demoníaca lentamente cobriu a pele do Doppelganger, amplificando sua dor. Normalmente, ser capaz de se curar rápido era uma coisa boa para os monstros, mas agora não era nada mais do que uma maldição. Acho que a personalidade dele mudou um pouco e Yonvou estava perdido em pensamentos enquanto observava Shamon. Apesar de Shamon parecer ser alguém despreocupado, na verdade ele tinha um lado sério. Yonvou nunca tinha visto Shamon assim antes. Ele mudou depois de se tornar um nobre da morte. Se a mudança fosse para o pior, ele teria que interferir, mas ele ainda não tinha certeza, então, decidiu esperar e observar mais. Por favor. Eventualmente o Doppelganger se rendeu. TSK, que merda. Estava começando a ficar divertido. Não posso continuar só mais um pouquinho? Para o Doppelganger, Shamon era mais cruel do que sua mestra. Ele olhou para Yonvou com olhos suplicantes. Yonvou descruzou os braços e se aproximou lentamente. Yonvou conseguiu obter várias informações do Doppelganger. As bruxas tinham colocado um selo da contenção nele para evitar que ele as traísse, mas Boo conseguiu dar um jeito. Quando o selo foi removido, o Doppelganger confessou tudo para que pudesse ganhar uma morte rápida. Ele tinha bastante conhecimento sobre Walpurgisnacht, de como os desfiladeiros foram criados e as fraquezas da formação do mundo fantasma até métodos de escapar da névoa e encontrar o caminho certo através do labirinto. Apesar de ser uma cobaia, ele tinha visto muitas coisas durante o período em que viveu no castelo Broken. Mas ele não podia dar nenhum detalhe a Yonvou. Então você não sabe como quebrar a formação do mundo fantasma. E eu não sei nada sobre isso. Pattaya que é responsável pelo território, por favor. Ele já estava tão arruinado que parecia com uma boneca quebrada. A única coisa que conseguia fazer era abrir sua boca e agora estava implorando para ser morto. Espera, Yonvou o cortou. O que você disse, Pattaya? Ela está aqui. Sim. Esperando por uma morte indolor, o Doppelganger gritou rapidamente antes que Yonvou mudasse de ideia. E está cheio de intrusos, então Pattaya ficou encarregada de se livrar do máximo que pudesse usando a formação do mundo fantasma. Ela disse que era uma emergência. Ela está nos observando agora? Provavelmente ela está ocupada concentrada em Elohim agora. É mesmo? Yonvou passou a mão em seu queixo. Pattaya foi uma das primeiras bruxas que criaram Walpurgisnacht, como Dark e Margaret. Sua habilidade era clarividência. Ela normalmente observava através de seu cristal e dava suporte para os que estavam na linha de frente. Yonvou confirmou que Oni e o resto de Elohim tinha entrado na formação do mundo fantasma, o que significava que Pattaya estava ocupada lidando com eles. Era a hora perfeita para atacá-la pelas costas. Onde ela está? Felizmente, o Doppelganger estava ligado a Pattaya, então sabia a localização geral dela. Quando o Doppelganger não tinha mais informações para compartilhar, Yonvou virou para falar com Shamon. Vamos dá-lo a Sersha. Amarre ele e coloque dentro do entreme. A Sersha tinha começado a ficar interessada em alquimia recentemente e iria gostar de um presente assim. Ei, vou até decorar com um laço. E espera. Você disse que me mataria se
O doppelganger gritou com o rosto pálido. Mas Yon-Woo simplesmente sorriu. Quando eu disse isso? Porra! Seu filho da puta arrombado! Você vai se fuder depois que eu morrer. Eu já sei que não vou para o céu depois de morrer, então você não precisa se preocupar com isso. Apk. Fique longe. O doppelganger se contorcia nas mãos de Shamon, mas não podia fazer nada. Enquanto seus gritos ecoavam, Yon-Woo invocou An-Ryong e Rebecca. Vocês ouviram também, não é? Salvem os outros com as informações que conseguimos, sim, mestre. Você vai sozinho? Rebecca perguntou preocupada. As primeiras bruxas eram tão poderosas que nem mesmo os Rankers se atreviam a desafiá-las. Yon-Woo deu um sorriso largo e balançou a cabeça. Ela só é habilidosa com magia, quando se trata de lutar, ela não é nada. Além disso, seus olhos brilharam friamente. Eu não sou mais fraco, merda. Pattaya puxava seus cabelos enquanto olhava em seu cristal. Suas irmãs sempre tiveram inveja do seu cabelo sedoso, mas agora parecia um ninho de passarinho. A bola de cristal estava mostrando a ela que os desfiladeiros estavam uma bagunça. Embora a formação do mundo fantasma e os doppelgangers estivessem dando um jeito na maioria dos jogadores, nem todos eram afetados. Os mais preocupantes: Dragão Vermelho, Elohim, o Exército Demoníaco, o Mar do Tempo e vários rankers de alto nível, não tinham sofrido nenhum arranhão. Ela sabia que eles estavam atrás da inscrição Esmeralda e o Dragão Vermelho. Quando as missões apareceram de repente e o Dragão Vermelho divulgou as coordenadas para o mundo infinito da noite, os jogadores começaram a aparecer. Como a pessoa encarregada, isso a deixou louca. Os núcleos que sustentavam a formação do mundo fantasma estavam sendo destruídos e todas as cobaias e quimeras protegendo o castelo estavam sendo massacradas. As primeiras bruxas e as bruxas mais jovens estavam morrendo e parecia que seria só uma questão de tempo antes que os jogadores quebrassem as paredes do castelo. Ela os estava bloqueando, mas não podia fazer um trabalho que exigia 10 pessoas sozinha. Ela precisava de outro método. Margaret foi atrás do Dragão Vermelho e Dark disse que ia lidar com o Mar do Tempo. Ela pensou em seus planos. O problema é Elohim. Por algum motivo, Elohim estava atacando ainda mais impiedosamente do que o Dragão Vermelho e era uma questão de urgência lidar com eles. Enquanto Pattaya cerrava os dentes, ela de repente sentiu um estranho pressentimento. Ela olhou para trás surpresa e viu 2 fogos fátuos a encarando, fazendo calafrio subir por suas costas. Seu rosto se empalideceu e uma adaga voou em sua direção. Puk! Ela caiu no chão, seu peito queimando de dor. A mesa caiu e a bola de cristal rachou ao se espatifar no chão. Yon-Woo sorria friamente de pé na frente dela, seus olhos queimando. Como? Ela tinha selado a área com magia, era impossível alguém ter conseguido invadir. Ela deveria ter pelo menos sentido sua presença mais cedo. Percepção extrasensorial, sincronização chumpo. Yon-Woo usou 2 habilidades para esconder sua presença. Com a magia negra de Bull na mistura, só um ranker de alto nível com sentidos hipersensíveis conseguiria percebê-lo. Tenho um monte de perguntas para fazer, mas você provavelmente não vai querer responder, não é? Me mate. Eu vou. Oi. Yon-Woo cortou a garganta de Pattaya com a baioneta mágica. Os olhos de Pattaya se esbugalharam. Ela não esperava que ele a mataria tão simples assim. Yon-Woo absorveu seu corpo e alma com a espada vampírica de Bathory e a maioria de seus vestígios também foram sido absorvidos. Yon-Woo finalmente descobriu a situação geral de Valpurgisnacht e informações sobre o castelo Brooklyn e Ananta. Ele franziu a testa. Elas prenderam Ananta na masmorra do castelo. Era por isso que ela não tinha entrado em contato com Bran, mas pelo menos ela ainda estava viva, mesmo estando em uma condição crítica. Eles precisavam encontrá-la rápido. Bom, se descobrir mais coisas, me avise na hora. Sim, mestre. Agora Bo já tinha recuperado a maioria de suas habilidades como um curandeiro e ele tinha um controle extraordinário sobre as almas. Não havia mais necessidade de torturá-las. Yon-Woo foi em direção à sua próxima presa o mais furtivamente possível, pronto para encontrar Vieira Dune e Ananta. Vosh!
Continua no próximo vídeo.